Olá, tudo bem? Olha, é muito comum as pessoas me chamarem, né, mandarem mensagem para mim, perguntando a respeito do nosso curso, né, se ele ensina tal modelo de impressora. Ó, o teu curso tem para tal modelo, tem a impressora tal. Deixa eu explicar uma coisa. Não tem como você colocar todos os modelos de impressora dentro de um curso, tá? O que é ensinado é a engenharia de construção, como se dá o funcionamento de uma impressora jato de tinta, o funcionamento de uma impressora laser, enfim, você conhecendo, né, o funcionamento, a construção, o racional da engenharia ali, você vai dominar qualquer impressora. Tá? O que vai mudar de uma para outra é a forma de desmontar, montar, e isso é muito fácil, tá? Então, mas você tem que entender como que funciona toda a engenharia por trás. O intuito desse vídeo é te mostrar os 4 pilares, né, de funcionamento de uma impressora jato de tinta. Peguei como base ali uma impressora Epson, tá? Uma Epson EcoTank. E aí eu quero mostrar para vocês como que funcionam os pilares, né? O elétrico, o químico, o eletrônico e o mecânico, tá? Então você tem que entender que para uma impressora funcionar, para o papel sair impresso ali, tem esses 4 pilares, né, de funcionamento de uma impressão. Então vou mostrar para vocês aí, um vídeo já é antigo, tá? E depois eu volto para a gente bater um papo. Assiste aí. Vamos falar sobre os 4 pilares de funcionamento, né, de uma impressora jato de tinta. Estou aqui com uma Epson, né? Epson L3150, impressora mais vendida no mundo, né? Então vamos pegar ela como estudo de caso e vou, né, falar sobre esses pilares aí, né? Que faz com que o teu documento seja impresso, né? Impresso. Então vamos lá. Quais são esses pilares, Matheus? Por que você está falando isso? É porque realmente não tem como você entender somente de uma coisa, né? Não tem como você entender somente da mecânica da impressora. Por quê? Essa impressora tem o funcionamento elétrico, tem o eletrônico, tem o mecânico e tem o químico, que são as tintas, né? Então a gente vai falar aqui um pouco de cada um, né? Vamos tentar entender a construção, né, o funcionamento geral dessa máquina. Então vamos começar por parte, né? O elétrico, tá? Pilar elétrico. O que é o elétrico? O elétrico é a fonte de alimentação, onde ela recebe, né? Recebe da energia elétrica, né? Então aqui essa impressora aqui no caso a fonte ela é de volt, então ela recebe aqui, né, 110 ou 220 e na saída dela sai 42 volts, né? Ele está aqui nesse conectorzinho aqui, ó. Caso você queira medir, você consegue medir a saída dele ali. Para saber se essa fonte aqui de alimentação está boa, ela tem que sair 42 volts na ponta lá. Vamos lá, esse é o pilar elétrico. Qual que é o eletrônico? Então vamos para o interior da máquina agora. O eletrônico é a partir de lá, ou seja, placa lógica, motor de baixo, motor principal aqui, ó, o motor que movimenta o carro de impressão, né? Cabeça de impressão, né? E toda a parte de sensoramento da máquina, né? Então tem sensor aqui, ó, né, que é o sensor de posição do papel, tem o sensor lá embaixo, né, que é o de presença do papel. Então, alguns outros modelos aí tem sensor de presença do papel aqui embaixo, né, do carro, né? Então, tudo isso aqui faz parte do pilar eletrônico da impressora, tá? Do mecânico. O que é o mecânico? O mecânico é todo o mecanismo de impressão, tudo que faz a impressora funcionar, né? Tudo que é tipo de engrenagem, né? A impressora é um conjunto de engrenagem combinada, né, que faz todo o funcionamento. Por exemplo, tracionamento de papel é o mecânico, né? Bomba de sucção, né, é mecânico, né? Então, tudo isso que rege a parte mecânica da máquina, engrenagens, é o mecânico. E o químico? O químico é as tintas, né? Então, por que dá tanto problema, né, às vezes, de entupimento? Por quê? O problema é químico, ou seja, mistura de fórmula, cada fabricante tem a sua fórmula, né? Quando entra em contato uma fórmula com outra aqui dentro do reservatório, isso vai lá para a cabeça de impressão, né? Tem toda aquela série que a gente já explanou ali, inclusive dentro do treinamento lá já tem. Então, o que acontece? Vamos entender agora aqui um pouco, né, da maioria dos problemas que ela dá. Aonde ela dá a maioria dos problemas? Ou é no químico, ou é no mecânico, tá? O mecânico, vamos estudar um pouco aqui como funciona a parte do tracionamento de papel. Então, deixa eu colocar um papel aqui. Deixa eu regular aqui, ó. Tá lá o papel. Então tá. Verifica que aqui atrás, né, ela tem esse eixo aqui, que é o tracionador de papel, no caso dessas Epson. Aqui existe a borracha pick-up roller e o retardo lá embaixo, que é o retentor e os retentores de papel que tá aqui, ó, né? Então o retardo não deixa em mais de uma folha, e esse aqui é o que vai reter os outros papéis, vai deixando somente uma folha por vez para dentro da impressora. Aqui, tem essa meia-lua aqui, ó, essa curva aqui, que ela acontece? Essa peça aqui do retentor é onde, né, ele vai elevar ou não essa base aqui que vai estar os papéis. Então, como que funciona aqui? Eu vou estar deixando ela de lado aqui, ó, que vai ficar melhor para a gente entender. Quando ela é acionada para puxar papel, ela tem 3 estágios, tá? Então, o usuário foi lá, clicou imprimir, ela começou a se mover. O que a impressora vai fazer? O carro vai sair da posição, ele vai vir para cá,
ou ele só vai sair lá da onde ele estava descansando no capstation, ele vai parar, né? Quando ela vai parar, ela vai girar, né? E vai acionar uma peça ali que ela tem é uma engrenagem que ela fica, tem pessoas que chamam ela de badalo, porque ela parece um badalo do sino, porque ela fica assim, né? Então ela se movimenta. Então, mas na verdade é o atuador, né? O nome técnico ali é o atuador. Então esse atuador, ele vai acionar esse conjunto todo de engrenagens, né? Lá do tracionador de papel. Então quando ele vem para cá, vamos simular aqui, ó. Eu giro para cá, ó. Então acionei, tá lá, percebe lá, ó. Ele liberou e já subiu aqui a parte de trás e o papel tá entrando aqui embaixo do pick-up roller, ó. Esse daqui é o primeiro estágio, tá? Então acionou. Vou mostrar a hora que ela vai terminar esse primeiro estágio, ó. Parou lá, tá? Ele deu uma volta completa e parou lá. Esse momento, o primeiro estágio terminou e inicia o segundo. O segundo estágio, qual que é? É onde esse eixo aqui, ó, poroso, vocês percebem que ele tem um revestimento poroso, né? Ele é áspero, para dar atrito, né? Para ter atrito com o papel e poder auxiliar, né? Na condução do papel durante o processo de impressão. Então tá lá. Então agora, o segundo estágio, entra o eixo poroso aqui. Então ele que tá, aqui ó, o pick-up roller já trabalhou, já trouxe o papel para dentro da máquina. Nesse caso aqui, a parte de sensor já detectou a presença do papel ali. Então, tá lá, o papel tá indo, né? Nesse caso aqui, o carro já estaria movimentando, né? E fazendo o trabalho de impressão. E aí, o papel tá saindo, tá? Então, durante todo esse segundo estágio, né? O eixo aqui tá trabalhando. Então, tá lá, o papel tá saindo, né? Já tá saindo da máquina. E esse é o segundo estágio. Vamos trabalhar aqui a trilha terminal. Eu já ouvi desarmando o sensor de presença lá da placa, né? Então tá aqui, ó. O papel saiu, ó. O papel saiu. Então aqui agora começa o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? É o expelimento do papel para fora da impressora. E ele continua através de conjunto de engrenagens. Dá uma reparada aqui, ó. Eu tô rodando e o papel está se movendo. Por quê? Aqui que está em funcionamento aqueles roletes que o pessoal gosta de tirar da parte de sublimação, né? Então, vê que eles têm uma função dentro do trajeto ali, né? Esses roletes têm uma função. Então, por isso que não pode retirar todos e simplesmente achar que a impressora vai funcionar normal, tirando tudo ali, que não vai. Ele tem uma função dentro do processo ali de impressão. Então tá, ó, estamos no terceiro estágio, o papel está saindo, né? Tá saindo, e aí terminou. Quando termina aqui, né, o papel saiu, né, a impressora entregou o papel pronto, o carro vai fazer a movimentação, vai lá no canto, e ela vai, olha lá, ó, percebeu ali que ela voltou a engrenagem, essa travinha aqui no lugar, e o carro vai estar descansando lá no capstation e travado, tá? Ela encerrou ali o processo de impressão, né? Então esses são os 3 níveis aí do tracionador de papel, né, do tracionamento de papel. Então, o que acontece? Quando a gente está falando aqui do mecânico, né, do conjunto de engrenagem, tudo como funciona. Mas quando ela recebe o comando de impressão e durante o procedimento ela vem, se move e dá algum erro, aí que começa a questão, né, de você entender um pouco do eletrônico, né, que daí é o quê? É alguma falha no eletrônico. Para isso, a gente utiliza lá o Wiki Reset, né? Só que o Wiki Reset tem alguns erros que ele engana, né? Tudo ele dá mensagem lá que tem objeto quando trava o carro aqui, tem um objeto no caminho, ou seja, algo travou o carro, por isso que ele parou. Então, por isso que é importante saber que esse carro aqui, ó, de impressão, né, ele tem uma orientação. O que orienta ele? Essa fita aqui, ó, que a gente chama fita encoder, tá? Atrás do carro, ele tem um sensor, tá? Lembrando, agora nós estamos falando, né, do pilar eletrônico, tá? Que é a parte de sensoriamento. Né? Já falamos do mecânico agora, estamos falando do eletrônico. Isso aqui, então tem um sensor lá, onde essa fita passa dentro, né? E essa fita, deixa eu trazer para perto aqui, essa fita encoder, ela tem um monte de risquinhos, né? Se você olhar ela bem de perto, você vai ver que ela tem um monte de risquinhos. O que acontece? O carro, ele se orienta se ele está aqui, lá ou no meio, através da leitura desses risquinhos, né? Então, por que às vezes ele se perde? Vamos supor, às vezes tem sujeira aqui no meio, né? Já vi muita graxa, pingo de tinta, ou vai desgastando mesmo, né? Perde esses risquinhos que tem ali, vamos chamar assim, e ele fica desorientado, então ele dá erro, né? Então fica dando erro, muitas vezes é porque está sujo esse encoder aqui, né? Se o encoder não está sujo, aí você tem que partir do entendimento que é algo, né, ligado a ele, ou o próprio sensor, né, lá atrás, né, ou o cabo, né, desse sensor que sai desse sensor que vai lá na placa. No caso, é esse mais fininho aqui, ó. Tá? É esse mais fininho aqui. Que acontece muito dele estragar dentro da impressora, né? E ela dá erro, né? O carro vai movimentar, para dar erro, né? Então, pode ser esse menorzinho aqui. Então, para isso que você tem que ter, eu tenho bastante aqui, deixa eu mostrar, eu compro bastante, né? Esse conjunto aqui é de flat, né? Que já vem os dois juntos. Então, isso aqui é imprescindível. Você que vai trabalhar, vai começar, tem que ter isso aqui. Eu compro no AliExpress, né? Tem bastante aqui, que acontece muito de dar esse tipo de defeito. Então, vamos lá. Outro sensor, né? Às vezes, ela fica desorientada, né? Quando o papel entra. Aqui tem outro sensor, tá vendo? Então, quando esse outro encoder aqui, ó, isso aqui em forma de disco, ele tem os risquinhos nele aqui, isso aqui é mais visível, né? Ele também tem sujeira aqui, ou estragou, às vezes ele fica muito tempo pegando no interior desse sensor aqui, ele vai desgastando, então ele não consegue mais fazer a leitura, então ele fica dando erro também, né, de posição do papel. O papel entra depois, entra antes, ou dá erro simplesmente, né? Então,
também dá erro. Ou troca esse sensor aqui, que ele é mais fácil trocar, né? Substitui pelo outro, né? Por isso é importante ter sucata. Então substitui esse pelo outro, é só tirar o fletzinho que está na placa lá e um parafusinho aqui. Ou o próprio disco, né? Essa fita que está colando ele aqui, ó, na engrenagem, é uma dupla face, tá? Então você consegue soltar ele com facilidade aqui e colar um outro aqui, né? Utilizando super cola, enfim, só para substituir a unidade. Então essa aqui é a parte, né, que a gente está falando aqui por cima, né? Mas também de erros que acontecem muito, né? Da parte de problemas eletrônicos dentro da impressora, tá? Outra coisa que é eletrônico, cabeça de impressão, né? Então aí entra também ali aquela questão ali de que ela não pode molhar, né? O conector do flat não pode estar encostando uma trilha na outra, né? Quando você for colocar na cabeça de impressão ali, tem que verificar o estado físico ali desse conector, né? Porque pode gerar um curto e queimar a própria cabeça e a placa lá. Então tem que ter esse cuidado, né? Essa cabeça não pode trabalhar com umidade de forma alguma, tá? Do lado de cá, né? Aqui tem a bomba de sucção, né? Que também é acionada eletronicamente, né? Então ela faz toda a parte de sucção aqui da cabeça de impressão. E aqui a bomba, né? Onde ela gera vácuo numa ponta e expelimento na outra, né? Então ela não tem contato com a tinta, ela tem um rolete aqui dentro simplesmente que vai fazendo pressão na mangueira, vai girando, e esse giro alto ali, né? Vai gerando vácuo aqui e expelimento ali. Então é por isso que a tinta consegue sair fora ali e ela faz esse processo de limpeza, né? Então, como qualquer procedimento ali na máquina, né, elétrico, mecânico, né, ele pode dar os problemas. Por exemplo, falando do mecânico, não está fazendo alguma coisa da parte de tracionamento de papel, você já começa a fazer toda a checagem das engrenagens, né, todo o conjunto de engrenagem, onde faz todo o acionamento aí, né, começa a fazer essa checagem, por quê? É mecânico, né, então tem que fazer toda essa verificação na impressora, né, para poder identificar problema elétrico, mecânico, eletrônico ou químico, né, então para a gente poder entender aqui esses pilares, né. Então, por último aqui, vamos falar do químico, referente às tintas, né, então, o que acontece da maioria dos problemas de entupimento nessas Epson? O usuário tenta baratear, quer comprar tinta lá no Mercado Livre, foi enganado, né, comprou uma tinta falsa, aí ele está aqui, que nem no caso aqui, essa impressora está com tinta original, ó, o preto está bem baixinho lá. Aí o usuário vai, compra uma tinta baratinha na internet, né, achando que simplesmente vai abastecer aqui e está tudo certo. Não, nesse procedimento aqui de abastecimento, você tem que sempre se atentar a utilizar sempre a mesma forma. Se ele está com a tinta original aqui e ele quer garantir que não vai ter mistura para continuar com a fluidez da tinta normalmente, o que o usuário teria que fazer aqui? Ele comprar uma tinta original, né? Então vai ter que original mesmo, né? Então ele vai ter que completar aqui com tinta original. Mas agora ele não quer mais trabalhar com original, já achou que está ficando muito caro, então qual que é o ideal fazer aqui? Então é extrair tudo isso daqui, né? Lavar o reservatório ali com uma solução, né? Para garantir todo o descontaminamento, descontaminar ali o interior do reservatório, mangueiras, né? Tira o tamper fora, descontamina ele, aí entra com a tinta que vai trabalhar, né? Aí pressuriza o sistema e aí faz todo o procedimento de limpeza lá, via software e tal, a cabeça tá show de bola, pode imprimir. Por quê? Quando faz essas misturas, né, nem todas as fórmulas são iguais. Então, o que vai acontecer? Vai expandir as fórmulas lá dentro, essa tinta aqui ela vai trazer dano na cabeça de impressão, que pode ser reversível ou até irreversível. Então, você também tem que começar a saber identificar, né, sempre esse problema químico que acontece nessas impressoras, né? Então, elas vieram aqui para trazer uma solução para aquelas de cartuchinho, né, onde não imprimia nada, ou seja, você já compra tinta para imprimir mais, só que o usuário tem que se atentar também a fazer um bom uso disso daqui. Não é simplesmente comprar qualquer tinta e abastecer e achar que vai ter um bom funcionamento. Então é isso aí, pessoal. Falamos aí sobre esses 4 pilares, né, de funcionamento da impressora já de tinta. Tá? Espero que agora que vocês já conseguem ter um entendimento melhor para poder atuar com elas e também na detecção de problemas que elas surgem aí na bancada de vocês, né? Então, espero que ajude. Então, até o próximo vídeo. Viram só como que funciona? Então, para uma impressora estar funcionando, operando, né? Todos esses 4 pilares aí tem que estar em funcionamento, tudo certinho, né? A engenharia de construção de uma impressora, por exemplo, uma Epson, né, que é um conjunto de engrenagens combinada ali, né, na hora que traciona o papel, tem a questão da tinta, você tem que ter uma tinta de boa qualidade, enfim, você precisa entender desse funcionamento. Mas aí tem uns códigos de erro, sim, é para isso, né, que nós temos o nosso treinamento, que para você poder fazer parte, né, eu vou deixar o link aqui na descrição, é muito fácil. Tá? Você entendendo o funcionamento, você vai desenvolver uma manutenção com mais facilidade, tá? O entendimento. Então, às vezes você vê tal coisa acontecendo, você já fala, pô, isso aqui é problema mecânico, é problema da tinta, eu preciso ver aonde atacar primeiro, para não sair mexendo em outras coisas que não tem nada a ver e às vezes até piorar o caso, tá? Então é por isso que eu sempre bato na tecla, né? Você tem que entender o funcionamento, né, o racional de construção de uma impressora para você poder fazer manutenção de uma maneira mais assertiva, tá ok?
Espero ter ajudado. Se você ainda aí tem o desejo, né, de atuar nesse mundo das impressoras, fazer manutenção, tá? Ou nas suas impressoras, ou atuar mesmo como técnico, né, uma assistência técnica, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Do nosso curso, que ele ainda está nos últimos dias desse valor, mas logo logo eu já estou fechando a venda para a gente vender o curso, o 2.0, que é o outro curso que a gente já tem vendido para quem já é técnico, né, e quer atuar e já atua, né, nessa área de assistência técnica, tá ok? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus.